Bem-vindos então à continuação aí do nosso módulo 3, nós encerramos então o curso 1 do módulo 3, estamos agora então iniciando o curso 2 do módulo 3, e esse curso 2, como a gente já falou, né, na aula anterior, ele vai trazer aqui, ele faz uma abertura, né, uma base para nosso módulo 4, né, que a gente vai estar trabalhando aí, marco regulatório e leis orçamentárias, tá? O nosso curso 2, então, tem a temática de consolidação das... O curso 2, então, tem essa temática da consolidação das parcerias, né? A gente vai tratar aqui sobre parceria, sem entrar, né, na questão do marco regulatório, que vai ser aí para o próximo módulo, tá bom? Então, estamos entrando no nosso curso 2. A nossa primeira aula, então, gente, vai trabalhar sobre parcerias. A gente vai focar aqui em parceria, definição de parceria, histórico de parceria, para a gente conseguir, para que deixe a vocês um entendimento e finque as bases para quando a gente chegar lá em marco regulatório, né? Eu acho que um dos problemas do marco regulatório hoje está sendo, porque nós focamos muito na lei do marco regulatório, né? Na implantação do marco regulatório, e esquecemos de plantar as bases do que é, né? Por que veio, por que foi criada essa lei de parceria, né? Aí fica um pouco complicado mesmo entender essa lógica, entender essa dinâmica, né? Onde a gente vê, inclusive, municípios aplicando regras do marco regulatório para financiamento de projetos governamentais, o que não faz nenhum sentido, tá bom? Então, é importante essa aula porque ela vai trazer essa base, tá? Vai fincar aqui essa base para que a gente possa trabalhar e entender melhor tanto o marco regulatório quanto as questões orçamentárias. Então, para a gente iniciar, a primeira coisa é o que é parceria, né? Vamos definir, trabalhar essa definição de parceria, e eu gosto de usar essa definição. Parceria é o acordo mutuamente benéfico entre duas ou mais partes com as responsabilidades partilhadas nos mais diversos níveis. Aqui a gente precisa já destrinchar algumas partes, né? Primeiro, é um acordo mútuo, tá? E esse mutuamente benéfico, ele vai ter uma conotação, o mutuamente, né? Ele tem uma conotação muito importante, a gente precisa deixá-lo bem distinguido aqui. Por quê? A parceria na sua essência, é uma manifestação de vontade. Então, eu e o meu parceiro temos que ter o interesse de firmar um acordo, mútuo. Significa que a minha vontade e a vontade do outro tem que convergir no sentido de celebrar esse acordo. Os dois têm que estar dispostos. Não pode haver de forma nenhuma uma imposição, nem de uma parte, nem de outra. Tá? Porque aí já não é um acordo. Né? Aí pode ser um contrato de adesão, pode ser qualquer outra situação, mas não um acordo. O acordo mútuo significa que os dois vão ter interesses em contratar. E, além disso, tem que ter benefícios mútuos. Tem que gerar benefícios para as duas partes. Para os dois envolvidos ali, 2 ou 3, né? Para os envolvidos, de forma a ter benefícios para cada um. Claro que tem responsabilidades, lógico, né? Mas tem que ser tirado um benefício, tá? As partes, as duas, têm que tirar um benefício. Então, quando a gente faz um termo de parceria, né, a ideia é que as partes tenham benefício em cima disso. Tanto seja a administração, porque tem o benefício de deixar de ter que executar de forma direta e ter uma atividade com mais qualidade executado, né, de forma indireta, aonde ele vai só exercer o papel de fiscalizador, quanto para a OSC, que ganha, recebe o recurso que vai financiar essa ação que eles querem executar. Então, olha o ganho mútuo aí. Né? Então, ela tem que ser, a parceria, ela presume um acordo de vontades, tá? Então, a manifestação de vontades convergentes
em uma mesma temática, onde os dois vão ter benefícios, vai gerar benefício para as partes. Tá? A gente está falando os dois aqui como se fosse só uma relação bilateral, né, de duas partes. Não, pode ter mais partes nas parcerias. Né? Então, essas partes elas vão ter um ganho, elas vão ter benefícios, certo? Entre duas ou mais partes, né? A gente focou muito em duas aqui, mas entendam isso aqui como duas ou mais, assim como diz o texto. Então, não necessariamente vão ser só duas partes, a gente pode ter mais partes envolvidas no acordo, mas esse acordo tem que gerar benefício para todas as partes, não pode gerar só carga para uma, tá? Ou responsabilidade para uma e para as outras não. Tem que ser um acordo que vai gerar benefício para todos, tá? Para todas as partes envolvidas. Com responsabilidades partilhadas, tá? Nos mais diversos níveis. Entenda aqui que não é só benefício. Tem que gerar benefício sim, mas eu tenho que ter responsabilidades partilhadas. Então, da mesma forma que o Estado, por exemplo, ganha quando a outra, ele não tem que executar de forma direta aquela ação e pode ser executada com qualidade por outra entidade, e a entidade tem o benefício de receber o recurso, também gera obrigações. O Estado, então, ele pode não executar de forma direta, mas ele tem a obrigação de, por exemplo, financiar essa ação, de custear essa ação. Já a OSC, ela tem a responsabilidade de executar da forma planejada aquela ação. Entende como se tem aí benefícios, mas eu também tenho responsabilidades e nos diversos níveis, né? Responsabilidade de repasse de recurso, responsabilidade de custeio, responsabilidade de fiscalização, responsabilidade de acompanhamento. Na lógica, no sentido contrário, eu tenho também a responsabilidade pela execução do projeto, eu tenho responsabilidade pelo atendimento aos usuários, eu tenho a responsabilidade de manter aquele projeto até o fim, seguir a lógica projetada. Se eu não puder, eu preciso fazer as adequações necessárias e informar isso ao meu parceiro. Então, gera aí uma série de responsabilidades nos mais diversos níveis para os envolvidos, mas também gera benefícios. Por isso que é parceria, né? A parceria, ela não é uma mera contratação, onde eu contrato uma pessoa, executa aquilo para mim, pronto, acabou. Não. Eu tenho ações parceiras ali, onde cada um entra com uma determinada responsabilidade, mas que no final todo mundo vai ganhar. E quando a gente fala das parcerias com o terceiro setor, dentro da lógica sociais, além do município, né, que contratar, além do fundo, além da OSC conseguir obter esses benefícios, ainda a sociedade, a comunidade vai ser beneficiada com um bom serviço, com um bom atendimento e com uma política mais forte, mais estruturada. Isso é parceria. Né? Então, essa é a definição que a gente gosta de trabalhar. É um acordo mutuamente benéfico entre duas ou mais partes com responsabilidades partilhadas aos mais diversos níveis. Tá? O Estado, então, gente, como que surge então essa parceria? Como que surge então essa ideia de parceria? Como que surge esse contexto? Né? Em que contexto surge essa ideia de parceria? Surge da seguinte situação: o Estado, seja por omissão, seja por falta de vontade, né? Seja por omissão, tá? Seja essa omissão por falta de vontade ou por incapacidade, historicamente, deixa de atender demandas sociais mais latentes. Então, o Estado, historicamente, foi sempre muito omisso, quando a ideia era atender algumas necessidades sociais. Seja porque ele é incompetente mesmo, e aí ele não dá conta de atender essas demandas, porque ele está voltado para outra lógica, ou seja, por falta de vontade política. Né? Então ele não tem uma vontade política, porque a partir do momento que ele tem que dar atenção para essa situação, ele precisa assumir para o resto do planeta, assim dizendo, que ele tem esses problemas. E aí no Estado, muitas vezes, né, um Estado absolutista, então, principalmente, aonde a gente tem uma figura central como força, e o Estado reflete, né, é o reflexo dessa força, eu informar que eu tenho problemas sociais graves demonstra fraqueza.
E aí eu não posso demonstrar fraqueza, né? Ou eu demonstro uma incompetência real, ou uma incompetência de quem toma conta, e eu não posso demonstrar, certo? Então, gente, nessa lógica, seja por incompetência, tá? Seja por incapacidade, por não ter condição mesmo de fazer, ele deixou historicamente de atender várias demandas sociais latentes, como, por exemplo, a orfandade, né? Então, a gente tinha essas crianças que são órfãos de pai e mãe, ou só de pai, ou só de mãe, que ficavam aí, né, à deriva, sem um suporte, sem ninguém para apoiá-los. Né, e ficavam aí nas ruas, vivendo aí muitas vezes de caridade, vítimas de mais diversas violações de direito. A velhice também era a mesma coisa, né? Aliás, né, nesse momento o Estado era tão omisso, que a qualidade de vida era tão pequena, que a gente nem tinha uma velhice, conhecia uma velhice como a gente conhece hoje. Né? Aos 40 e poucos anos, o sujeito já era idoso, já era velho. Né? Então ele perdia ali muitas vezes a sua função social e por isso ele era desprotegido. Para mim não me importava, né? Se a família não se organizou, se ele não se organizou para dar conta da sua vida, o Estado também não vai querer tomar conta disso. E aí a ideia asilar, né, de pegar aquele idoso e asilar fora da sociedade, botar num local onde ele vai morrer sozinho, onde a ideia dele é ele terminar o resto da vida dele lá sem interferir na sociedade. A pobreza extrema, né, onde a gente tinha estados onde os dirigentes extremamente ricos e o restante da população extremamente pobre, né, que não tem acesso a nada. E o Estado também não se preocupava com isso historicamente, em entender essa demanda, né, em pensar em uma política de redistribuição de renda. Isso não era trabalhado no Estado. Falta de saúde. Então, quem tem dinheiro paga a sua saúde, quem não tem, se vire. Fique aí sofrendo, né? Que fique aí, às vezes vai para a rua no estado de mendicância, exatamente porque não tem condição de arcar com seus problemas de saúde até o falecimento. E mais historicamente, a viuvez, onde a gente tinha as viúvas, a mulher sem direito, né, a nada, porque os bens, os materiais, uma vez o marido falecido, às vezes passava para o próprio irmão, e a mulher que não aceitava ficar com o irmão do marido, era comum que ela tinha que ficar na rua. Porque o Estado não se preocupava em dar um amparo, um suporte para ela, e ela ficava lá, sujeita a todo tipo de violência, né, e todo tipo de violação. Bom, isso são só exemplos, né, de quantas ações, de quantas demandas sociais o Estado se manteve omisso, né, durante muito tempo aí, na lógica de atendimento. Aí eu volto a frisar, seja essa omissão por incompetência, ou seja, por falta de vontade mesmo, né, o Estado não se ateve a cuidar dessas demandas e assumir essa demanda. Isso forçou, gente, necessariamente para que a própria sociedade, e aí naquela lógica da caridade, muito fomentada pela igreja no papel de caritas, né, com a ideia de atender os mais necessitados, se viu aí forçado a ter que assumir essas demandas. Que essas demandas estavam ali, latentes, e o Estado não queria saber. Então, quem acabava tendo que assumir? A sociedade, que de forma aí ainda desorganizada, né, através aí de movimentos sociais, começa a ver esses invisíveis, né, que são pessoas que ficavam ali invisíveis aos olhos do Estado e da comunidade, mas a sociedade enxerga essas pessoas que estão ali todo dia, no dia a dia, e começa a pensar formas e meios de trabalhar essas pessoas, para garantir a elas alguns direitos, para garantir a elas um pouco de dignidade. Tá? Então a gente começa ali com os movimentos, né? A gente pode ver isso muito hoje ainda nas igrejas, né? A Igreja Católica com as suas pastorais, que nada mais são do que movimentos dentro da própria igreja que assumem aí um trabalho, né, em determinados setores, nas igrejas evangélicas, ali com os movimentos que elas fazem, né, ali com jovens, com grupos de jovens, grupos de pais, né, que fazem um trabalho, às vezes, de caridade, levar aí alimento, às vezes, para os moradores de rua. Então, você vê que isso é uma coisa que ainda permanece,
né? Claro que a gente tem uma evolução que a gente vai chegar nela, mas naquele momento em que o Estado era totalmente omisso, era completamente negligente relativo a essas demandas, a sociedade se vê nessa obrigação, tá? Muito fomentado pela igreja, tá? A gente sabe, e a gente tem que entender isso no nosso contexto histórico, que durante muitos anos a política de assistência social não foi feita como política pública, não foi pensada nem trabalhada como política pública, exatamente pela sua missão do Estado. E quem realizava esse papel aí social era a igreja. Né? Sim, né? Claro que numa lógica de caridade e não de garantia de direito, o que é diferente, né? Que aí a gente traz uma evolução, lógico, mas ela sim traz e realiza um trabalho de atender, de ver, de enxergar essa pessoa, esse ser que estava ali e era invisível para o Estado, e tentar trabalhar com ele e garantir algum tipo de dignidade. Sim, dentro da lógica cristã, né? Dentro de uma lógica religiosa, não só cristã, tá? Estou falando de cristã aqui como exemplo, mas uma lógica religiosa. Mas sim, tá? Todo esse processo de organização da sociedade, de movimentos sociais que começam a se movimentar no sentido de ver esses invisíveis e tentar trazer para eles e garantir algum tipo de dignidade, surge, sim, muito fortalecido em função da igreja. Então, a omissão do Estado acaba gerando na sociedade uma necessidade, uma vontade de ver quem o Estado não enxerga e atender essa pessoa que está ali e tentar garantir ela um pouco de dignidade. Claro, infelizmente, ainda de uma forma muito desorganizada, onde era feito muito mais movimentos sociais. Mas isso vai mudar daqui a pouco. E a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula. Então vejo vocês na nossa próxima aula.